Voltamos então com o terceiro bloco do Fluminense em Debate dessa segunda-feira, 1º de agosto de 2011, véspera da comemoração dos 59 anos da conquista do Mundial Interclubes pelo Fluminense Futebol Clube. Vamos encher o Twitter de mensagens amanhã, vamos fazer top 3 de amanhã, Mundial. Com certeza. Mundial seria excelente, seria Mundial, perfeito. com certeza. Vamos entupir o e-mail da FIFA, vamos entupir o e-mail do Fluminense para a diretoria também se mobilizar, certo? Se não para fazer um encaminhamento formal ou documental ou que lá, né, se ele equivale à FIFA, pelo menos em termos institucionais, em termos de marketing, em cima, né, dessa conquista maravilhosa do Flu. É excelente, Savioli. E você tocou bem nesse assunto. A gente tem até a informação de que, pelo menos estava se planejando, que a diretoria do Fluminense pintar na arquibancada das Laranjeiras campeão mundial de 1952. Quem é o responsável? Quem falou isso conosco? Não, o responsável. Quem falou foi o Idel. Quem falou foi o Idel Ralph, vice de marketing. Idel Ralph, vice-presidente de marketing do Fluminense. Primeiramente, um grande abraço, mas nós estamos esperando o título mundial de 52 pintado lá nas Laranjeiras no muro. Agora eu estou lembrando, ele fez essa promessa pra gente. Idel, pinta aí. Pinta, por favor, porque você prometeu isso aí, a gente está bancando pro leitor e a gente acha isso extremamente importante pro Fluminense. Não, e a bronca de hoje? A bronca de hoje a gente pode mandar a bronca para o Edu Rocha. Né? Edu Rocha, olha só, você não tem nada a ver com os problemas da economia da Europa, entendeu? Volta, deixa o euro para lá e vem trabalhar com a gente aqui, tá certo? Gostou? O Edu é o único cara do Fluminense etc que tem folga, né? Semana passada ele estava em Itu. Semana passada estava em Itu, quase... em Londres, Luxemburgo. Não sei aonde que ele tá. Deve estar em YouTube de novo, deve ter voltado para aquela terra lá. Vieira, vamos trabalhar, Vieira, porque tá brabo hoje. A gente está com pouco tempo, tá muito divertido. E a gente tem que falar do próximo jogo, o Fluminense Internacional. Antes de falar do Fluminense Internacional, vamos deixar isso para o final. Vamos falar da rodada do Brasileirão. Agora nós vamos entrar naquele assunto que é o assunto de toda segunda-feira. E o Corinthians, Vieira? O Corinthians, ele teve 2 jogos aí que ele perdeu. Sem gaguejar, hein? Não tô gaguejando não, tô tranquilo. Mas o Corinthians teve 2 jogos agora que ele perdeu, né? Que é normal, o Campeonato Brasileiro a gente sabe, ninguém vai sair ganhando assim, é um dos campeonatos mais disputados do mundo. Então é muito bom também, até para a gente começar a ter uma certa esperança no título. 10 pontos pela rodada que nós estamos são perfeitamente possíveis de se tirar. Então acho que é bom, é muito bom. Só que o Corinthians ainda é um dos grandes favoritos, se não o grande favorito do campeonato, porque tem um bom time, está arrumado, está encaixado, tem também um reforço para entrar que é o Alex. Então eu penso que o Corinthians está na briga também. Mas, falando nessa rodada, né, eu acho que o Rio de Janeiro amanheceu feliz, né? O Rio de Janeiro, ele teve os seus 4 grandes clubes vencendo, com vitórias, todos eles entre os 10 primeiros. Eu não sei quando que isso aconteceu nos pontos corridos nos últimos anos. E isso aí mostra a recuperação do futebol do Rio de Janeiro. Vasco ganhando do São Paulo lá no Morumbi, Fluminense vencendo, Botafogo vencendo, Flamengo se afirmando cada vez mais como candidato também ao título. Vai ser difícil. Isso é bom ou ruim? Isso é bom, isso é bom, isso é bom. A gente tem que deixar, às vezes, um pouquinho o clubismo de lado e ver que para o futebol do Rio isso é interessante você ter os quatro lá em cima. Claro. Eu acho que o Flamengo ganhando o título é sempre ruim. Não, o Flamengo ganhando o título é ruim. Se o Flamengo ganhar a disputa de bola de gude, para mim já é ruim. Olha, o Flamengo ganhando o título é ruim. Não, eu também não gosto do Flamengo não, gente. Aquela coisa ruim lá. Mas, enfim, é interessante você ter os 4 lá em cima. De preferência com o Fluminense. Tá complicando tua vida aqui com a torcida do Fluminense, hein? Poxa, você está falando que eu estou defendendo o Flamengo aí? Vê se pode isso. Eu também não gosto do Flamengo não. Mas a questão é que o Flamengo, ele queira ou não tá na frente hoje, mas o ideal é que o Fluminense esteja na frente de todos eles. Mas só o fato de estarem os 4 lá é bastante importante pra gente. E acho que nunca mais vamos precisar ouvir, pelo menos nunca mais é complicado. Mas em bom tempo nós vamos deixar de ouvir paulista falando que o futebol carioca acabou e que quem manda no futebol brasileiro é São Paulo. A gente sem estrutura tá na frente de vocês. Imagina agora quando a gente tiver. Bom, como dizia o Gilberto Gil, né, gente, o Gilberto Gil ele tava zoando com a torcida do Flamengo quando ele fez aquela música. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Porque o Fluminense tinha, não sei se foi em 69, 71, ele estava criticando a ditadura militar,
né? Porque alô Realengo, porque ele ficou preso e estava sacaneando a mulambada porque nós tínhamos conquistado um título em cima do Flamengo. Não sei se foi o de 69 ou de 71. O Edu Rocha, que é o nosso historiador preferido, não está aqui para esclarecer. Mas a história é essa mesmo. Agora, você sabe a conclusão que eu cheguei? Que eu não cheguei a conclusão nenhuma. Porque é impossível chegar a uma conclusão sobre essa questão de quem é favorito ao Campeonato Brasileiro. Eu já estava começando a me render, né, às evidências de que o Corinthians seria realmente o grande favorito, não porque tenha lá um grande futebol, mas porque os outros também não têm. Aí você pega, no começo nós éramos unânimes em apontar Santos, Cruzeiro e Fluminense, né? Não sei se você ou o Edu apontava também o Internacional. O Edu. O Santos já ficou com 11 pontos. Se ele tirar os 3 jogos que estão faltando para ele pode chegar a 20. O Corinthians já pode chegar a 31 agora. Não é? Então, eu acho que o Santos, muito difícil. O Cruzeiro, tudo bem. É o Cruzeiro. O Cruzeiro é sempre o Cruzeiro. É lugar comum. Né? O Cruzeiro pode vir com 10 pedaços de cabo de vassoura e botar para jogar, que é favorito. Nunca consegue ganhar, mas é sempre favorito. Né? E aí você tem o Corinthians, que não me passa confiança, nunca me passou. Né? Então agora eu não estou tripudiando. É uma coisa que você sabe que eu sempre falei aqui, que o Corinthians não era nada disso. É um time taticamente muito bem montado, e a hora que encontrassem a estratégia para jogar contra eles iam começar a ter problemas sérios. Estão tendo, e vão ter problemas com times de menor expressão, principalmente. Né? O São Paulo também, a gente aposta no São Paulo, mas o São Paulo, acho que depois que perdeu a zaga, né? A zaga titular, perdeu o Miranda, perdeu o Alex, ficou vulnerável. Então, que nem no jogo contra o Coritiba, que fez 4 gols, levou 3. Né? Levou 2 do Vasco, não conseguiu pressionar, então a gente fica com o pé atrás. O Flamengo também continua não me passando essa... Melhorou muito, mas eu acho que se o Fluminense começar a se acertar, por isso que eu falo, nós temos que ganhar essas 2 partidas agora. A partir daí... Essas 2 partidas agora são fundamentais para a gente definir as nossas pretensões, até porque, como a gente já falou aqui na mesa, o Fluminense vai estar reforçado e isso vai ser muito importante para a continuidade do campeonato. Mas quanto a essa questão dos favoritos, eu concordo com você. É difícil você definir quem é favorito, mas você tem tendências que começam a se consolidar. O Corinthians, pelo início de campeonato brasileiro que ele teve, eu acredito que dificilmente não vai conseguir estar... Eu acho, desculpa, Vieira, mas eu acho que, na verdade, nós não temos tendência a se consolidando. Eu vejo que há tendências que estão se esvaindo no decorrer do campeonato. Como eu disse, o campeonato brasileiro é um campeonato que não tem como você manter uma regularidade até o final. Então você vai ter problema com isso. Mas o Corinthians, eu acredito que, pelo menos pelo início de campeonato, pela arrancada que ele deu, pela qualidade do elenco, no mínimo na Libertadores, eu acho que o Corinthians vai chegar lá, vai estar lá. Quanto ao Santos, a gente tem que lembrar que ele também viveu uma condição meio sui generis nesse campeonato. Ele disputava a Libertadores, ele chegou à final da competição, foi campeão. Então ele estava com muito jogo a menos, e aí é complicado. O Jô fez uma excelente partida contra o Flamengo, talvez tenha sido a melhor partida que eu vi de futebol que eu tenha visto em muito tempo. Para a galera aí que fala que o futebol brasileiro está nivelado por baixo, eu peço que me mostrem no ano passado um jogo na Europa que tenha sido tão bom, tão contagiante quanto esse Flamengo e Santos que nós tivemos no meio de semana. E o Ronaldinho Gaúcho botou o Neymar no bolso nessa partida, até porque o Neymar é um belo jogador, mas às vezes ele é muito individualista. Nós temos aqui o nosso amigo Marcelo Vieira se declarando, fazendo apologia às drogas. Que sacanagem. Olha o que você está falando aí, rapaz. Tá falando de Flamengo aqui hoje, você tá estranho. Mas o Flamengo, ele está num momento interessante do campeonato, está se consolidando como um dos favoritos, e a gente também não tem que fechar os olhos para isso, Savioli. Poxa, você sabe que eu também eu quero ver o Flamengo rebaixado na última divisão, mas ele está num momento bom. Você já falou que é bom o Flamengo estar disputando o título. Agora já elogiou o Ronaldinho Gaúcho. Não tem nada contra o Flamengo não, rapaz. Eu quero que ele esteja lá embaixo, mas eu também, se eles estiverem lá em cima, eu estou preocupado com o Fluminense. Então é aquilo, eu quero que eles estejam lá em cima e que o Fluminense esteja na frente deles, porque assim vai ser mais divertido então, ainda. Não é muito mais divertido você ganhar um campeonato no Flamengo, Fluminense líder, Flamengo vice-campeão? Então não tem problema com isso não. Você estava com saudade do meu Mans,
Lembra do começo? É horrível ter um Manso. Lembra do começo do campeonato? Quando a gente falava que tinha os candidatos e os candidatos a candidatos? Com certeza. Né? Tinham dois grupos, eram os candidatos, que a gente apontava, era o Fluminense, Santos, o Cruzeiro, e tinha os candidatos a candidatos. Aí você colocava um monte de gente. Né? Eu acho que hoje você só tem os candidatos a candidatos. Eu acho que você tem os candidatos, Corinthians... Candidato a candidato, Vieira. Corinthians, Flamengo, Fluminense, candidato a candidato. Fluminense pode se tornar candidato dependendo dessas duas partidas que a gente vai ter. Candidato também. Candidato a candidato também. Eu só acho o seguinte, que agora nesse meio de semana tem dois jogos que eu acho sim que vão definir a vida de muita gente. Um é o Flamengo, Cruzeiro e Flamengo. Acho que é em Minas. O Flamengo tem 27 pontos. O Cruzeiro tem 18. Mesmo número de jogos. Se o Flamengo ganhar e o jogo é em Minas, primeiro que vai criar uma crise em Belo Horizonte. Mais uma. Né? Segundo que o Flamengo vai para 31. Ou seja, já vai abrir 13 pontos de vantagem para o Cruzeiro. Terceiro que o Corinthians pega o América Mineiro. Provavelmente vai chegar... Desculpe, o Flamengo vai a 30 e o Corinthians sim que vai a 31. Ou seja, eu acho sim, aí eu concordo que ficar 13 pontos atrás do Corinthians realmente é complicado, e o Corinthians com um jogo a menos, né? Exatamente, até porque 13 pontos você já está entrando na margem de 5 rodadas de insucesso. 5 rodadas, aí já são 6 para tirar. Exatamente, são 5 rodadas de insucesso. São 5 de insucesso do Corinthians lá na frente e 5 de sucesso absoluto do Cruzeiro. No Campeonato Brasileiro, do jeito que a gente sabe que é nivelado, é complicado você tirar isso aí. Mas vamos... Tem outro jogo, né? Tem outro jogo, é o Vasco Santos. O Vasco Santos, quer dizer, o Santos tem 11 pontos. Tudo bem que ele tem 3 jogos a mais. Mas já teve 3 jogos a menos, mas ele já teve menos jogos. 3 jogos a menos. Mas ele já teve menos jogos do que 3 jogos a menos, né? Ele já está diminuindo essa conta aí. E não ganha. E parece que o Muricy resolveu mudar o estilo de jogo, resolveu tornar um time leve, jogar futebol arte. Acabou o pragmatismo, enfim. É incrível você falar que o Santos, o time do Muricy, o Santos não, o Santos é até normal isso acontecer, mas dizer que o time do Muricy Ramalho tá pecando por instabilidade defensiva, né? Impressionante. Quantos gols eles tomaram? Só contra o Flamengo foram 5. No último jogo contra o Atlético Paranaense foram 3. Então são 8 gols tomados em 2 jogos. Não, a torcida agradece, né? É muito gol pra gente ver. Me diverti muito com aquele Flamengo e Santos. Jogo do Santos, aí você falando bem do Flamengo também. Não podia muito porque eu tava trabalhando. Eu estava trabalhando. Então eu estava olhando mais ou menos assim, vendo o jogo na televisão. Mas jogo do Santos hoje tem sido, todo jogo do Santos é jogo bom, tem sido uma diversão. É divertido. Agora, se perder para o Vasco também, estaciona nos 11 pontos, o Corinthians vai a 31, ou seja, são 20 pontos de diferença, acabou o Santos. Eu acho até bom que o Santos perca, porque assim é menos um aí que a gente sabe que tem todo o potencial e toda a qualidade para poder estar brigando lá em cima. Eu acho até que no empate não é ruim não, porque mantém o Santos longe também. O Vasco não ganha, né? E o Vasco não ganha, porque o Vasco também já está no Fluminense pode se aproximar do Vasco também. Já chegou a 25. Vieira, deixa eu ver se a gente tem mais algum assunto para falar hoje. Com certeza. Fluminense Internacional, Savioli. Fluminense Internacional, é isso mesmo. Qual é a sua expectativa para esse jogo? Que o Fluminense faça um primeiro tempo à altura de Fluminense, ou seja, não apenas faça um segundo tempo, um momento do jogo muito bom, mas que ele, no jogo inteiro, ele consiga praticar um grande futebol. E eu acredito que com o Internacional, que está vivendo uma fase não tão legal, perdeu agora o jogo do final de semana dentro do Beira-Rio, é uma ótima oportunidade para ganhar de um time que tem qualidade e aí sim embalar, porque o jogo seguinte do Fluminense também é um jogo teoricamente mais fácil, por sinal é contra quem que o Fluminense joga no final de semana? América Mineiro. Então, é um jogo mais fácil, teoricamente mais fácil contra o América Mineiro. O Coritiba meteu 3-1 neles lá. Então, lá em Minas. Então acredito que realmente vencendo esse jogo a gente possa finalmente embalar no campeonato, deixe de ser o time irregular que vem se apresentando, o Abel finalmente possa levantar a mão para o céu e agradecer a Deus porque conseguiu sair dos 50% de aproveitamento e aí com a entrada... Conseguir ele consegue toda hora. Só que ele vai para baixo, né? Ele não vai para cima. Vai para baixo. A gente quer que ele o supere, né? Agora, me diz uma coisa, como é que o Abel vai resolver essa equação aí da volta do Deco e do Diguinho?
Acho que Deco e Diguinho tem vaga nesse time tranquilamente, vai sair Fernando Bob, e o Deco vai voltar. O problema é no lugar de quem? E aí sim, Marquinho ou Souza? A julgar pelo conjunto da obra, eu acho que o Marquinho merece essa vaga. Mas a julgar pelo último jogo, o Souza merecia. Mas isso aí eu não vou dar a minha definição, não. Deixa o problema no Abelão. 4-4-2 e tira o Souza? Tiro porque Rafael Sobis e Fred, eles deram indícios de que pode ser uma dupla bastante interessante para o Fluminense. Gostei bastante do Rafael Sobis, não apenas pelo gol, também pela inteligência que ele teve no gol, de tocar para o Fred já girar para poder pegar a bola de frente e chutar, mas também por todo o posicionamento dele no jogo. Embora não tivesse tanto a bola, o Rafael ele abriu bastante pelas pontas e ele confundiu a marcação adversária, o que já é muito importante, e quando teve a bola ele participou numa triangulação no primeiro tempo, na qual ele, com Marquinho e Fred, quase acabou saindo um gol do Fluminense. E o Rafael Sobis, ele é um jogador que a gente sabe que tem todo o potencial para poder ser o grande atleta que já, tanto é que já formou o ataque da seleção brasileira com o próprio Fred. Bom, a minha opinião sobre a escalação do Fluminense amanhã é que eu passo. Deixa o problema para o Abel Braga? Deixa o problema para o Abel Braga, porque realmente para mim é uma situação bem complicada. O Deco não jogou essa bola toda nas últimas partidas. O Souza, mal ou bem, foi um jogador, se ele não jogou um futebol maravilhoso, foi um jogador eficaz, né? Eu acho que eficácia é fundamental. É importante. O Sobis encaixou bem com o Fred, né? Então realmente tá complicado. Eu não vou opinar sobre isso não. Até porque o programa já acabou, Vieira. Acabou? Agora está na hora de você falar daquele assunto que você sempre tem para falar na hora que o programa está terminando. Sempre tem alguma coisa, né? Não, só para complementar hoje rapidinho. E depois você vai explicar publicamente. Nós vamos deixar para a semana que vem porque você me chamou de canastrão no último programa. Esquece isso, águas passadas não movem moinhos. Mas acho importantíssimo que os dois laterais do Fluminense, tanto o Mariano quanto o Carlinhos, façam uma partida boa os dois juntos, porque se os dois voltarem à grande fase deles, o Fluminense vai voltar a crescer bastante, porque o Carlinhos foi bem no último jogo, o Mariano vinha sendo bem em alguns outros jogos, é preciso que os dois joguem bem nesse final de semana. Nesse final de semana não, nesse meio de semana. Esperamos que sim, meu nobre Marcelo Vieira. Amanhã tem cobertura via Twitter. Cobertura via Twitter do treino das Laranjeiras, vou confirmar um pouquinho por causa de aquela instabilidade cobertura técnica. Super bem-humorada. Com certeza, mas por causa de instabilidade técnica, eu ainda tenho que confirmar. Acompanha o Twitter do Fluminense, etc., nas próximas horas, que a gente vai estar noticiando se vai ter cobertura ou não. Então, se Deus quiser, se não houver problema técnico algum, amanhã teremos a cobertura do Twitter. Lembrando a todos, primeiramente, que nós estamos nos estúdios da UniTV, da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado à UniTV. O pessoal da UniTV também que está dando um apoio para a gente na técnica. Lembrando a todos que amanhã é dia de tuitar o dia inteiro. Fluminense, campeão mundial de 1952. Tem jogo da velha na frente. Procura aí no site, na matéria sobre o jogo, que tem lá o que você tem que escrever. Eu não entendo muito dessas coisas não, dessas tecnologias. O Marcelo vai falar. Pode fazer o adendo à tecnologia que... É só colocar a famosa hashtag, que é Jogo da Velha, Fluminense, campeão mundial 1952, tudo junto, que você já vai estar entrando nessa campanha aí, para todos nós exaltarmos o Fluminense e reconhecermos a real glória que a ele pertence. Vamos reconhecer o que é nosso. Então é a hashtag ou alguma coisa parecida com isso. Jogo da Velha, Fluminense, campeão mundial interclubes de 1952. Vamos reconhecer o que é nosso. Terminou o programa, gente. Infelizmente, uma boa noite. Nós voltamos na segunda-feira que vem, torcendo para que possamos estar falando de mais 2 vitórias tricolores. Aí nós vamos estar na briga. Os gringos vão estar iniciando as atividades com o resto do grupo. Provavelmente vão poder estrear contra o Grêmio. Se Deus quiser, rumo ao Tetra Flusão. Grande abraço.